Amém. Paz, irmãos, sempre bom retornar a esse altar, estar na minha igreja. Domingo fui muito abençoado aqui pela manhã, né? Ver 97 pastores. Achei interessante. O pastor falou que quando começamos éramos 96. Né? Eu cheguei aqui em 99. Era debaixo de uma escada ali. Na igreja. Esther era a única secretária, né, Esther? E eu, pastor Dilton, ali durante o dia. Então eu olho para trás, eu me sinto muito honrado, porque a minha história de vida se confunde com a história dessa igreja, né? Está aqui mesclado, porque eu não sei quem eu seria se não estivesse aqui, né? Então é muito bom estar nesse altar, é minha casa, vocês são minha família. Quando eu cheguei na Rua 12 com 15 anos, ontem, em 1987, né, eu vinha de uma depressão que eu não sabia o que era aquilo na minha adolescência. E quando eu cheguei na igreja, eu vi esse negócio de irmão, Alfredo, eu levei isso a sério mesmo. Eu sentia isso, de irmão. Né, e eu vejo assim hoje, irmãos, mães, pais, muito bom estar nesse lugar, sempre. Glória a Deus. Obrigado, pastor Silas, pela oportunidade. Franquear aqui o seu púlpito para mim. Muito obrigado. Apesar que eu dirijo a igreja, eu represento, né? Então ele não somente franquia aqui. Curitiba somos uma, meu irmão? Então ele está sempre franqueando lá. Abra sua Bíblia, por favor. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8, 9 e 10. Estou acompanhado hoje da minha digníssima esposa, dos meus filhos. João Vitor e Eletrícia. Vamos falar sobre essa mulher aqui, sunamita. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículos 8, 9 e 10. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, uma mulher rica, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que, todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Amém? História muito conhecida de uma mulher, nós chamamos de sunamita, né? Na verdade, a Bíblia não diz o nome dela, né? Sunamita é como dissesse que ela é paulista, carioca, né? Ela é chamada de sunamita porque é de Sunem. O que a gente sabe é que ela era casada com um fazendeiro, um cara mais rico do que ela, ou mais velho do que ela, melhor dizendo, e, portanto, ela era rica. Se ela era casada com esse cara, ela também era uma mulher rica, como a Bíblia diz. E essa mulher tinha uma marca, ela não era mãe. Ela não teve o privilégio de viver a maternidade. E ela morava numa região, nessa aldeia chamada Sunem, por onde o profeta da nação, né, porque nesse período aqui profético, a nação tinha um profeta, caso do Elias, que depois se torna Eliseu. Então, Eliseu era o profeta da nação. E Eliseu viajava. E quando ele passava por Sunem, essa mulher sempre o via, até que um dia ela insiste para que ele entre na sua casa. Veja, eu acho interessante, a Bíblia fala que ela insiste. O profeta deve ter dado uma de educado, né? Não precisa. Está bem. Ela, não, por favor, faço questão. Não precisa. Não, faço questão. E ele, claro, cedeu. E, a partir daquele momento, aquilo se tornou um hábito.
A Bíblia diz que sempre que ele passava por Sunem, essa mulher rica o recebia na sua casa. Certamente ela sabia receber, né? Era uma boa anfitriã, ia preparar lá um pãozinho de queijo quentinho, né? Um bolo de milho, algo assim, né? Um cafezinho preto passado na hora, de modo que aquilo agradava ao profeta. Então, sempre que o profeta passava ali por aquela terra, ele ia à casa dessa mulher. E isso, claro, foi construindo um relacionamento entre eles. Mas essa mulher, ela guardava uma dor, uma angústia, uma tristeza dentro dela, que era o fato de não ser mãe. O seu dinheiro não podia resolver essa situação. Ela estava cercada de amigos, provavelmente ela nasceu naquela região, então ela estava entre os seus, ela diz, entre os seus parentes, mas a sua condição social, todos os contatos que ela tinha, nada nem ninguém poderia resolver essa tristeza, resolver esse problema, o fato dela não ser mãe, a esterilidade. Então, nessa época, isso era visto como uma maldição, né? Um castigo de Deus, era uma tristeza muito grande, uma vergonha até para uma mulher. Depois de um tempo, ela passa a conhecer o profeta Eliseu, e ela percebe que a presença de Eliseu na casa dela, porque é isso que a gente está inferir a partir do texto, a presença de Eliseu na casa dela, de alguma maneira, fazia bem para aquele ambiente. Ele trazia uma paz, ele trazia a presença de Deus com ele, de maneira que ela se sentia bem. Talvez a tristeza, a angústia, quando o profeta estava presente, sumisse, diminuísse. Aquela semana que o profeta passava, portas se abriam, sabe? A oração era atendida, coisas que ela estava esperando e estavam travadas, eram destravadas. Talvez uma oração do profeta, a presença do profeta, e ela vê que aquilo é muito bom para ela, é muito bom para a família dela, para a casa dela. Então ela deseja que o profeta fique ali mais tempo, né? Ela quer que o profeta ali se demore mais na casa dela. Ela diz assim, olha, eu estou servindo um bolo, uma comida, mas o que ele me proporciona é muito melhor. É eu que devo, então eu quero que ele fique aqui mais vezes. Ela então tem uma ideia, ela chega para o seu marido e diz assim, olha, esse camarada aí é um homem de Deus, e eu queria muito fazer um quarto para ele, né? Fosse uma pobre, ela falaria assim, um puxadinho. Ela era rica, vai um anexo, no segundo andar, uma coisa bacana para ele, equipar. E foi assim que ela fez. Sempre que Eliseu entrava na sua casa, abençoava, e ela queria que essa presença fosse o mais demorada, mais rotineira, né? Eu aprendo aqui, irmãos, o seguinte: sempre que você encontrar alguém que a mão de Deus está sobre essa pessoa, que você identificar que a mão de Deus está sobre aquela pessoa, fique perto. Por quê, pastor? Porque a mão de Deus é tão poderosa e tão grande que é impossível tocar uma só pessoa. A mão de Deus toca aquela pessoa e quem está perto. Então a presença de Deus, a mão de Deus sobre Eliseu, abençoava aquela casa e aquela mulher quer estar perto do profeta. Claro, aquela mulher, ela estava tomando uma atitude para abençoar o profeta. Ela estava tomando uma atitude não com interesse, não esperando receber algo, uma atitude espontânea, mas aquela atitude não apenas abençoaria o profeta, aquela atitude mudaria a história daquela mulher. Do que esse texto trata? Qual é o tema central desse texto? O tema central desse texto é honra. Diga, honra. Esse é o tema principal aqui. O gesto dessa mulher chamada sunamita, vamos chamá-la assim de sunamita, foi um gesto de honra. Esse texto mostra duas coisas: o que é honra e o caminho percorrido pela honra. Porque a honra não surge do nada, não é o acaso, há um caminho aqui. O primeiro degrau que eu vejo aqui da honra é o degrau do reconhecimento. Diga reconhecimento, por favor. Isso aí.
reconhecimento? Muito simples, são 3. Primeiro é reconhecimento. Aquela mulher, ela reconhece que quem passa pela sua casa é alguém especial. Ela reconhece que está diante de alguém que não é mais que não é uma pessoa comum. Ele é um santo homem de Deus. Toda honra começa com o reconhecimento. Você nunca vai honrar alguém que você antes não reconheça. A sunamita, ela reconhece o valor de Eliseu. Ela reconhece a importância daquilo que está depositado na vida daquele homem. Está registrado aqui nas palavras dela. Ela diz assim: eu vejo, eu observo, eu tenho visto, e eu cheguei à conclusão, eu reconheço que esse homem é um santo homem de Deus. Ele não é comum. O não reconhecimento impede que a honra morra no seu nascedouro, ali morra ainda no ventre. Eu tenho um relacionamento com alguém, essa pessoa é alguém que deve ser honrada, que merece ser honrada, é digna de honra, mas eu não reconheço isso. Se eu não reconheço isso, se não há esse reconhecimento, o caminho de honra, ele é impedido ali no seu nascedouro, no seu nascimento. Não vai haver honra. Você não conhece alguém e imediatamente você diz assim: eu vou honrar essa pessoa. Não, ela se relaciona com o tempo. Ela percebe que ele é um homem de Deus. Então, esse reconhecimento começa a gerar dentro dela um sentimento que vai levá-la à honra. Um aluno, por exemplo, ele pode ter um professor excepcional. Um cara com larga experiência, com muito estudo. Mas se esse aluno não reconhece o valor daquele professor, não reconhece a importância do conteúdo que ele ministra, esse aluno nunca vai honrar esse professor. Se uma sociedade não reconhece a importância dos funcionários públicos, a importância de um policial, a importância de alguém que limpa as ruas, esses trabalhadores nunca serão honrados. Se uma igreja não reconhece o valor do seu pastor, ele nunca será honrado. Se o marido não reconhece a importância, o valor da sua esposa, ela nunca será honrada. A mesma coisa, o inverso. Toda honra começa com reconhecimento. Mas reconhecimento é algo que sozinho ele produz nenhum efeito. O fato de eu reconhecer alguém, isso não diz absolutamente nada no mundo real. Você acha que essa mulher era a única que reconhecia Eliseu como homem de Deus? Não, todo mundo ali sabia disso. Agora, esse reconhecimento produziu algo dentro dela e levou ela a uma atitude. Agora, só o reconhecimento. Reconhecimento é daquelas coisas que precisam estar acompanhadas para ter valor. Tem coisas que precisam estar acompanhadas. Se não tiver acompanhado, irmão, não serve para nada, ou serve para muito pouco. Né? É o caso, por exemplo, de queijo. Eu gosto muito de queijo com goiabada cascão. Fica muito melhor. Queijo é bom, mas né, tem várias coisas assim. Carne seca com abóbora, né? Zezé de Camargo com Luciano, Romário com Bebeto, né? Avião, sem isso é igual o avião sem asa, fogueira sem brasa, futebol sem bola, pipiu sem frajola, eu sem você, meu amor. Inspiração agora. Do que o reconhecimento precisa, então, pastor, estar acompanhado? O reconhecimento precisa ser acompanhado de gratidão. Diga, gratidão. Esse é o segundo degrau da honra. Gratidão. Você nunca terá gratidão por alguém que você não reconhece. E você nunca vai honrar alguém que você não seja grato. A gratidão é a expressão do reconhecimento. É a maneira que o reconhecimento se expressa. Essa expressão de reconhecimento é gratidão. Eu reconheço o que você é. Eu reconheço o que você faz, o que você me oferece. Aquela mulher,
ela é tomada por um sentimento de gratidão pelo profeta. Ela reconhece que a presença dele a abençoa. Então, ela é tomada por um sentimento que ela se sente devedora, porque a gratidão faz isso. A gratidão diz assim, poxa, eu estou devendo, por isso que a gente diz obrigado, né? Eu estou obrigado a retribuir, por isso que a mulher diz obrigada, nós dizemos obrigados. Por quê? Porque quando eu estou grato, eu me sinto em débito. Eu me sinto como devendo algo. Veja, aquela mulher, ela está olhando e diz, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu devo. Eu tenho que fazer algo para retribuir. Ela está tomada por um sentimento de gratidão. A gratidão é a expressão, em palavras ou em pequenos gestos, do reconhecimento. Quando em palavra ou em gestos simples, eu expresso um reconhecimento, eu declaro um reconhecimento, isso se chama gratidão. Mas, veja, o reconhecimento, ele é pessoal. O reconhecimento, às vezes, ele pode ser interno. Você reconhece o valor de alguém, você reconhece o valor, às vezes, até de um adversário, né, até de um concorrente. Um reconhecimento. É interno. A gratidão, não. A gratidão, ela é sempre manifesta. A gratidão nunca pode ser presumida. Nunca. Você recebe alguma coisa de alguém e você diz assim, eu reconheço que isso foi uma bênção e eu sou grato. Ou eu sou grata. Mas eu não vou falar nada, não. Eu vou ficar quieto aqui, não vou dizer nada, não. A pessoa sabe que eu sou grata, né? Eu reconheço que a minha esposa cuida da casa, eu reconheço que ela cuida bem da minha roupa, eu reconheço que ela cuida bem das crianças, que ela é uma grande ajudadora, mas eu não preciso agradecer, não. Ela sabe que eu sou grato. A gratidão não expressa não é gratidão. A gratidão, quando não manifesta de alguma forma, por meio de palavras ou de gestos, é a mesma coisa que ingratidão. A gratidão nunca pode ser presumida, a gratidão tem que ser expressa. Obrigado, eu sou grato, tem que manifestar. Na vida você vai se deparar com pessoas ingratas e pessoas gratas. Pessoas ingratas são aquelas pessoas que elas não expressam nenhum tipo de reconhecimento. Ou porque não reconhecem mesmo, ou porque reconhecendo decidem não expressar. São ingratas. Mas tem pessoas gratas. Pessoas gratas são aquelas que expressam reconhecimento. Agora, o que é interessante é que o normal é ser grato. O normal é você reconhecer alguma coisa e agradecer. O ingrato é uma anomalia. O ingrato, ele é um doente de alma, é um mendigo de alma. É uma pessoa que tem um distúrbio de caráter, é um desmemoriado de alma. Há um problema sério com essa pessoa, porque a maioria das pessoas são gratas. Eu reconheço. Obrigado. Valeu. Por isso é normal a gratidão. A grande maioria das pessoas é. Muito obrigado pelo que você fez. Muito obrigado, eu reconheço, valeu, estamos juntos. Isso é normal. Só os doentes de alma não são capazes de reconhecer o benefício que recebem. Ou não são capazes de, reconhecendo, não expressar nada, ficar calado. Mas, como eu disse, o tema aqui não é gratidão, o tema é honra. Esse é o caminho que a honra está percorrendo. O primeiro degrau é o reconhecimento. O segundo degrau é a gratidão. Você nunca será grato por uma pessoa que antes você não tenha reconhecido. E você nunca vai honrar alguém que antes você não tenha um sentimento de gratidão. Esta mulher reconhece o profeta. Esta mulher tem um sentimento de gratidão dentro dela. E esta mulher transforma isso numa atitude de honra. Ela sobe um novo degrau. Ela não está entre os ingratos. Ela não está entre os comuns, os gratos. Ela está num outro grupo, num outro nível. Pessoas que, além de reconhecerem, além de ser gratas, honram. Ela chegou para o seu marido e disse assim, vê esse homem, que é um homem de Deus, nós precisamos fazer algo para ele. Fazer um quarto, não é fazer uma comida melhor. Não é fazer um prato especial. Eu quero fazer um lugar para ele se hospedar aqui. Ela não chegou para o profeta e disse assim, olha, seria como um profeta? Muito obrigado por vir à minha casa.
profeta, o senhor me abençoa, o senhor é um cara muito legal, o senhor é homem de Deus, coraçãozinho assim, né? Volte sempre, tchau, valeu. Não, a gratidão dela precisava ser expressa não apenas em palavra, precisava ser expressa em atitude. A honra nunca é um sentimento, nunca. Sentimento pode ser gratidão, que precisa ser expresso. Diga, honra é sempre uma atitude. Sempre, sempre. A honra é uma atitude. Ela disse para o seu marido, versículo 10, vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Veja quantas atitudes ela teve. Isso aqui não surgiu ao acaso. Ela contratou alguém, ela foi à casa de material de construção, ela pensou onde seria aquele quarto, ela pensou na decoração, contratou um marceneiro, contratou uma cama. Não, ele é um profeta, às vezes ele traz um pergaminho, coloca uma mesa, né? Coloca um candeeiro que ele pode querer estudar de noite. Veja, ela, se tivesse uma TV de 50 polegadas na época, teria posto ar-condicionado. Era o luxo da época. Ela fez algo que honrava o profeta. Reconhecer o homem de Deus, irmão, não é algo difícil. Qualquer pessoa reconhece o homem de Deus. Qualquer pessoa em Sunem reconheceria o valor de Eliseu. E claro, ele era um profeta reconhecido. Várias pessoas em Sunem, por exemplo, deveriam, de alguma forma, ter sido abençoadas pelo ministério de Eliseu. Uma bênção, uma oração. Eliseu foi na sua casa. Eram gratas pela vida de Eliseu? Eram. Reconheciam que Eliseu era o homem de Deus? Sim. Mas ninguém fez o que essa mulher fez. Ninguém teve a atitude que ela está tendo aqui em relação ao homem de Deus. Ninguém teve. Ela fez algo que ninguém nem fez. O reconhecimento e a gratidão dela levou ela a uma atitude de honrar a vida do profeta. Este quarto é aqui uma semente de honra. E essa atitude mudou a vida desta mulher. Eu aprendo aqui que honra é sempre uma atitude espontânea, pública e extraordinária. Ela não foi forçada, o profeta não pediu nada, não houve nenhuma exigência, ela espontaneamente. Porque a honra não é só o gesto, é um gesto movido por gratidão, por reconhecimento e gratidão, mas sempre uma atitude. Essa atitude precisa ser pública. Eu não honro alguém assim, peraí, vem aqui, meu amigo, vou ali no canto, num beco, às escuras, escrevo alguma coisa num pedaço de pão, num papel de pão, né? E toma aqui, estou te honrando aqui. Não, a honra nunca pode ser particular, a honra é pública. Honra exige público, honra exige holofote, honra exige cadeira, honra exige placa, honra é pública e honra é extraordinária. Honra não pode ser comum. O que eu faço todo dia por alguém, o que eu faço sempre, o que todos recebem, se eu tratar essa pessoa do mesmo jeito, eu não estou honrando. A honra é sempre uma atitude, a honra é um gesto público e a honra é um gesto extraordinário. É isso que essa mulher está fazendo. É isso, ela está honrando a vida do profeta. E ela semeou um cômodo. Uma outra característica da honra é que a honra sempre vai trazer uma colheita. Sempre, sempre. Toda oferta que nós damos é uma oferta de gratidão, sempre. Você oferta porque você é grato. Você oferta porque você tem fé. Você oferta porque você reconhece que Deus é o teu provedor, é o teu Senhor, é digno. Mas nem toda oferta é uma oferta de sacrifício. Você participa de 4 cultos na semana, você não vai dar 4 ofertas de sacrifício. Toda oferta, honra nesse sentido, de ser extraordinário. Porque honra aqui é algo incomum, é algo extraordinário, é algo diferenciado. Agora, eu aprendo aqui nesse texto que aquela oferta de honra, ela produz colheitas tão extraordinárias, tão diferentes, tão fora da curva, que nenhuma outra semeadura pode trazer. Eu acho que esse é o ouro que eu trago aqui para compartilhar. A semente de honra vai gerar um tipo de colheita que ninguém é capaz de prever. Nem mesmo o profeta. Porque o profeta está no quarto e está pensando assim, o que é que eu vou fazer por ela? O que é que ela vai receber? Veja, o profeta está reconhecendo o trabalho dela. O profeta está reconhecendo o benefício, como ela o abençoou. Ele está grato, ele está tomado por gratidão. Poxa, que cama agradável, que quarto agradável. E ele está pensando assim, eu preciso honrá-la também.
eu preciso fazer algo por ela, pela família dela. Essa semente de honra vai gerar honra da parte do profeta. Quando o profeta chama o seu servo Geazi e diz assim, olha, o que é que a gente pode fazer por esta mulher? O que é que ela precisa? Eram como nuvens que anunciam uma chuva que está vindo. É como um som que está dizendo assim, olha, vai vir honra. Aquilo que você está esperando, aquilo que você está buscando, aquilo que o teu dinheiro, a tua capacidade, a tua condição, os teus amigos não podem proporcionar para você, os céus estão trazendo por causa desta semente. Este quarto não mudou a vida do profeta, abençoou o profeta, mas esse quarto mudaria a vida dessa mulher e mudaria para sempre. Ela semeou um cômodo, sim ou não? Um cômodo. Pastor, qual seria a colheita dela? Se ela recebesse como colheita um quarto maior, seria bacana. Deus falou, não, mas Deus é abençoador, o profeta quer abençoar mais. Você vai receber uma casa maior. Por causa de um cômodo, você vai ser dona de uma mansão. Não, você vai ser dona de um condomínio inteiro, né? De uma vila de casas. Veja, ela diz, eu sou rica, eu não preciso de nada. Uma casa maior, mais casas, não vai mudar nada na minha vida. Na verdade, o que ela recebeu foram 4 colheitas, que mudou completamente sua vida. A semente de honra produziu colheitas extraordinárias. A primeira colheita foi a realização do seu maior sonho. Um sonho que ela não esperava mais. Um sonho que ela já havia desistido. Certo dia, o profeta estava no quarto, olhando aquilo. Ele é tomado por esse reconhecimento, por essa gratidão e essa decisão de honrar aquela mulher. Lembra, honra é a materialização da gratidão. Ele quer materializar a gratidão. Ele quer transformar isso em algo concreto. Geazi chama esta mulher. Vê o que ela precisa, diz algo para ela. Aí ela diz assim para Geazi, não, olha, está tudo bem. Eu habito no meio do meu povo, ela está dizendo assim, eu não preciso de nada. Eu não tenho falta de nada, está tudo bem. Ou seja, em outras palavras, né, eu não fiz isso para receber algo em troca. Ele não precisa me pagar nada, ele não precisa fazer nada por mim. Está tudo bem. Mas o profeta está assim, não, ela vai ter que receber algo. Eu me lembro daquela palavra que a gente sempre ouve, né? A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Viria a colheita, teria colheita sobre aquilo. Então, o profeta, conversando com Geazi disse assim, olha, profeta, tem um negócio que eu sei, uma informação aí que chegou até mim. Sabe que o marido dela já está meio assim, velho, né? Meio borocochô e tal. Eles não têm filho, isso é um problema para ela. Alguém me disse que isso é uma tristeza e, claro, ela não é mãe, então ela não tem filho. Tá? O profeta diz assim, chama ela aqui. Quando essa mulher volta ao profeta, o profeta diz para ela o seguinte, no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no seu colo. Quando aquela mulher ouve esta palavra, olha o que ela diz, não mintas para a tua serva. Não minta para mim. Olha o que ela está dizendo. Você está tocando em algo muito sério. Você está tocando na maior dor que eu carrego dentro de mim. Na maior angústia. Você imagina o quanto aquela mulher rica pode ter investido em algum tipo de tratamento, de uma erva caríssima que veio de algum lugar, de algum especialista que poderia torná-la fértil, algum tratamento, alguma simpatia. Ela deve ter feito tudo ao seu alcance, mas a expectativa é a mãe da frustração. Sempre, agora vai dar certo. Agora, aquela mulher, isso aqui expressa uma frustração profunda. Ela está dizendo assim, olha, eu não quero me frustrar de novo. Eu não quero acreditar numa possibilidade, eu não quero alimentar esse desejo, eu não quero conviver com essa expectativa. E o ano que vem, não minta. Não minta. Claro que ela estava ouvindo um homem de Deus e a Bíblia diz que no outro ano, de fato, nasce a criança, ela tem um menino em seus braços. Essa foi a primeira
colheita da vida daquela mulher. A realização do seu maior sonho, que o seu dinheiro não poderia gerar, os seus amigos não poderiam possibilitar aquilo, nada que ela tinha à sua disposição poderia realizar aquele sonho. A semente de honra foi mais forte do que a esterilidade naquela casa. A segunda colheita, a ressurreição do menino. Esse menino, algum tempo depois, já um meninote, vai para o campo com o pai. Isso está mais à frente, no versículo 18 até o versículo 37. E na época da colheita, ele fica ali muito tempo no campo, a insolação, começa a sentir dor de cabeça e reclama. Então é levado para a mãe e chega com muita dor de cabeça. A mãe pega aquele menino no colo, fica ali na varanda da casa com ele. Mas ao meio-dia, a Bíblia diz que aquele menino morre. Morre no colo da sua mãe. Uma tragédia familiar. Imagine, aquela mulher que aguardou tanto aquela criança, agora aquela criança estava morta em seu colo. Agora, olha que coisa interessante. Ela pega aquele menino e leva até o quarto do profeta. Ela não leva para o quarto do menino. Ela não leva para a sala ou para o quarto dela. Ela leva para o quarto do profeta. E ela coloca aquele menino sobre a cama do profeta. Aquela oferta agora havia se transformado num altar, onde ela poderia levar a sua dor, a sua tristeza, a sua angústia. Quando Deus olhasse para o menino morto, ele teria que ver que ele estava sobre a oferta dela. Virou um altar. Ela vai até o profeta, deixa o menino morto, vai até o profeta, chama o profeta vai à sua casa, faz uma oração lá estranha, esquisita. Não tente entender o profeta não, às vezes é difícil entender mesmo. O fato é que o menino desce vivo. O profeta ressuscita aquele menino. A segunda colheita foi o espírito da morte foi repreendido naquela casa. A semente de honra foi mais forte do que a esterilidade. A semente de honra foi mais poderosa do que o espírito de morte. Essa foi a segunda colheita. Terceira colheita, uma informação privilegiada. Isso aqui é interessante. Aí a gente vai pular lá para o capítulo 8. Você sai do capítulo 5, 6, pula o 7, vai lá para o capítulo 8. Uma informação privilegiada. Num dia qualquer o profeta está lá, entre um pedaço de bolo de milho e outro, né? Um bolinho de laranja, aquele bem fofinho, com café. Tal. Deus de repente ministra algo para o profeta. E o profeta está ali conversando com aquela mulher. Então o profeta diz para ela assim, olha, eu tenho uma notícia para te dar, que Deus está mandando falar com você aqui. Está vindo uma crise aí. E essa crise vai atingir toda a sociedade aqui, toda a região. Não é uma crise qualquer, não. O profeta já deve ter visto. É aquela crise onde as pessoas vão comer gramínea, chamada de esterco de pombo. Onde as pessoas vão negociar cabeça de jumento. Mães vão cozinhar seus próprios filhos. Haverá uma fome tremenda nessa terra. Porque isso acontece entre esse fato, né? Entre a profecia e esse fato aqui, entre o nascimento do menino e essa história. Então, ele sabe do que está acontecendo, ele ministra para aquela mulher. Aí, a orientação que ele dá. Você vai, então, pegar todos os seus bens, você vai para uma terra distante, o que você não puder levar como terra e fazenda, provavelmente deixa na mão aqui de administradores, né? A renda aqui para alguma coisa. E se ela vendeu tudo em época de paz, ela vendeu num bom preço. E ela pode sair sem ter que passar por aquela crise. Olha, muita gente em Sunem vai morrer. Muita gente em Sunem vai perder os seus bens. Essas pessoas vão sofrer. Mas você vai ser tratada de uma maneira diferente. Você está recebendo uma informação que ninguém recebeu. Por quê, pastor? Porque ela fez o que ninguém fez. Essa mulher, ela foi avisada antecipadamente. A semente de honra a levou a um outro nível de tratamento. Deus fala lá em Amós, eu não farei nada sem antes comunicar aos meus servos o segredo aos meus profetas. A Bíblia diz que se alguém dá um copo de água para um profeta, tem o quê? Galardão de
Profeta, ela não deu um copo d'água não, ela fez um quarto. Ela colocou uma botija d'água. O tratamento dela foi um tratamento diferente. Porque Deus diz lá, através de Samuel, honrarei os que me honrarem. Quando Deus foi destruir Sodoma, Deus antes foi avisar quem? A Abraão, seu amigo. Deus passou lá pela terra de Abraão e avisou Abraão que faria em Sodoma e Gomorra. Deus está tratando essa mulher desta maneira. Como um profeta, como uma amiga. Avisa para ela que está vindo uma crise. Ela precisa sair daqui. Essa foi a terceira colheita. Ela recebeu o livramento de uma crise fora do comum. A semente de honra foi mais poderosa que toda uma crise social. Essa foi a terceira colheita. Quarta e última colheita, de um quarto, de uma semente de honra. Ela recebeu a restituição de todos os seus bens. Mas de uma maneira assim, irmão, extraordinária. De uma maneira digna do Novo Testamento, da graça. Segundo Reis 8, a partir do versículo 3 e 6. A Bíblia diz que depois que termina a crise, passados 7 anos, ela volta para Sunem. E agora a Bíblia não fala nada do seu marido, então provavelmente, por conta da idade, ele já tinha falecido. Ela volta ela e o menino. O menino agora devia ter já seus 17, 18 anos. Mas quando ela chega na sua fazenda para tomar posse da sua terra, ela encontra uma galera lá de boné vermelho, né? Misericórdia, Jesus. Sei lá, não sei. Imagina, é assim que eu imagino, irmão. A Bíblia não fala de boné vermelho, não, mas não sei por que eu penso assim. A galera tinha tomado conta da fazenda dela. Nós estamos aqui, essa terra é nossa, estava aqui sem um proprietário, sem um dono, a gente está 7 anos cuidando disso aqui. Né? Na lei atual, 5 anos já dá uso capião, né? Imagina ali, naquela época. 7 anos produzindo, cuidando, pagando os impostos, plantando, colhendo. E chega aquela mulher agora, depois de ter consumido boa parte dos seus bens, provavelmente bem menos enriquecida, talvez até pobre, sem o seu marido, só ela e seu filho, mas agora ela não tem poder para tirar aquelas pessoas. Ela não tem como tirar aquela pessoa. Eu fico imaginando, irmãos, de que maneira ela iria tirar aquelas pessoas dali? Que advogado? Imagina uma ação. Quanto tempo isso demoraria? Que custo isso teria? Essa mulher, então, decide ir ao rei. Aí é um outro problema. Como falar com o rei? Como chegar lá? Ela está 7 anos longe. Quem é o rei que está no poder? Como vai atendê-la? Provavelmente, claro, ela passa por assessores. Preciso falar com o rei, eu estou com esse problema. Senhora, mas a senhora marcou audiência? É para quando? Não dá, não é assim. Eu vou ver aqui, eu trabalho aqui junto à Casa Civil, vou ver aqui uma agenda, quem sabe daqui a 2 meses, 3 meses. E ela, não, mas eu preciso falar, eu não tenho onde morar, é minha casa e tal. Fala com ele que eu sou fulano, eu sou lá de Sunem. De onde? Sunem, povoado, onde fica isso? Perto dali, daquele lugar e tal. Um povoado pequeno. Mas, de alguma maneira, ela tem acesso ao rei. É permitido que ela chegue até a sala do trono, o lugar onde o rei está. Mas quem estava no rei naquele momento? Quem estava com o rei naquele momento? Geazi. O servo de Eliseu estava falando com o rei. E sobre o que eles estavam falando? Sobre os milagres de Eliseu. Coincidência, irmão? Deus já preparou o cenário. A oferta de uma mulher que foi ministrada lá em Sunem, num povoado pequeno de Sunem, agora estava sendo contada no palácio. O rei tinha tomado conhecimento. O palácio sabia do que ela fez. E Eliseu está dizendo, pois é, aquela mulher fez um quarto bacana, legal, rapaz, 5 estrelas o quarto, uma coisa legal, bacana. Quando a gente chegava lá, rapaz, tinha comida farta, ela tratava a gente bem. Então, um dia o filho dela morreu. Aí o profeta falou, vai lá na frente, Geazi, ora. Cara, fui lá, orei, fiz uma oração forte, sapateei, peguei o cajado, nada, não deu. Agora que o profeta chegou lá, aí orou pelo menino, desce com o menino vivo. O rei estava morto, eu vi, rapaz, estava gelado, estava morto mesmo. E o menino ressuscitou. E o rei, rapaz, que legal, que história. Aí, de repente, quem entra no palácio, irmão? Quem entra na sala? A mulher. Geazi diz assim, olha ela aí. Ela quem? A mulher, a de Sunem, Olha o menino ao lado dela. Quem é esse rapaz? Esse rapaz é o menino que ressuscitou.
como Deus prepara todas as coisas. Aí o rei chama aquela mulher assim, ouve a sua história. Olha, rei, é esse problema. A galera lá do MST tomou minhas terras, não tem como tirar, não tem como pegar. E agora o que é que eu faço? O rei olha para aquela mulher e faz algo que seria extremamente bom, mais do que justo. Ele chama um dos seus oficiais e diz assim: devolva a esta mulher todas as suas terras. Ele não diz assim: veja lá quem está naquela terra, vamos ver se dá um pedaço para ela, o pessoal que está lá, vamos realocá-lo. Não, depois de ver isso, devolva todas as terras para esta mulher. Agora ela faz uma coisa, o rei faz uma coisa que não está previsto na lei. Ele faz algo que não havia nem no direito romano, algo que é do direito moderno. Se você, por exemplo, bater num taxista, por exemplo, você não vai pagar apenas o conserto, você vai pagar os dias que ele ficou parado, chamado de lucro cessante. Isso é direito moderno. Os dias que aquela pessoa ficou sem o seu instrumento de trabalho e não pode trabalhar. Então isso vai ser pago, é computado. Lucros cessantes. O rei chama os seus servos assim: devolva todas as terras a esta mulher. Mas tem o seguinte: todos os 7 anos de lucro que ela ficou sem receber, devolva todos os lucros de 7 anos para ela. Ficou rica de novo. 7 anos de salário, 7 anos de produção de uma fazenda, ficou rica de novo. De onde saiu esse dinheiro? Os cofres do rei, provavelmente. Ou seja, devolve tudo para ela de novo. O que é isso, pastor? Uma semente de honra. É mais poderosa do que os ladrões da herança. Uma semente de honra pode curar a esterilidade. A semente de honra pode repreender o espírito da morte. Uma semente de honra pode nos livrar de crise. E uma semente de honra repreende todos os ladrões da nossa herança, daquilo que Deus nos dá. Nos leva a um nível de tratamento que só os profetas, só os amigos de Deus recebem. Aleluia! Aleluia! Concluindo, por que devemos honrar certas pessoas? Por 3 motivos. Primeiro motivo, porque é um mandamento. Diga, é um mandamento. Romanos capítulo 13 diz que devemos honrar as autoridades. Paulo diz: a quem merece tributo, você deve dar tributo. Ele conclui dizendo: quem merece honra, você deve dar honra. Nós devemos honra. É um mandamento. Dar honra a quem merece honra. Quando ele fala dos pastores, dos líderes da igreja, ele fortalece ainda mais, ele força ainda mais a caneta. Diz assim: aqueles que presidem, aqueles que são líderes da igreja, e especialmente aqueles que se dedicam ao ensino da palavra, esses não são dignos apenas de honra, não. Eles são dignos de dupla honra. Não sei o que é isso, mas é dupla honra. Aquilo que você pensa que é algo extraordinário, eles são dignos do dobro disso. Dupla honra. Diga, é um mandamento? Segunda coisa, o que é que eu aprendo? Por que devemos honrar certas pessoas? Porque Deus estabeleceu que a semente de honra sempre será acompanhada de uma colheita. Sempre, sempre, sempre. A Bíblia fala de 10 mandamentos. Qual o único mandamento que tem recompensa? Honrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe. Nenhum mandamento teve recompensa, apenas esse. A palavra honra, coloca uma recompensa depois. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz: honra o Senhor com os teus bens. Honra o Senhor com tuas palavras, honra o Senhor com teu sentimento, honra o Senhor com atitude, honra o Senhor com os seus bens. O que vai acontecer? Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Se encherão fartamente os teus celeiros é o que, pastor? Provisão, recursos. E o que é vinho, o que é mosto? Alegria. Na sua casa não haverá apenas recurso, porque uma casa pode ter recurso e não ter alegria. Pode ter recurso e ser uma casa triste, uma casa que vive em problema. Na sua casa haverá recurso e na sua casa haverá alegria. Haverá celeiros fartos e haverá lagares cheios de vinho. É isso que a Bíblia está dizendo. Honre ao Senhor. Uma honra, mas honra é o quê? Honra é um ato espontâneo. Honra é um ato extraordinário. Honra é um ato notório, não pode ser algo escondido. E honra não é comum. Amém? Terceiro motivo, porque devemos honrar certas pessoas. Porque honrando certas pessoas,
nós estaremos honrando o próprio Deus. Na verdade, você nunca vai honrar Deus de fato, porque você não pode colocar Deus numa cadeira, você não pode dar placa para Ele, você não pode apresentá-lo diante de pessoas de forma a honrá-lo. Sempre honramos Deus através de pessoas. Pessoas com as quais Deus tem conexão. Pessoas que representam Deus. Pessoas com quem Deus tem aliança. A casa do profeta, porque Eliseu tinha uma casa do profeta, a escola dos profetas, hoje é a igreja. Este é o lugar que através das suas ofertas, daquilo que você faz, das suas atitudes, você está honrando Deus. Quando o mentor de Eliseu, Elias, ele sai do ribeiro de Querite, ele vai para Serepta, porque havia uma mulher, uma viúva que havia de sustentá-lo, e ela era pobre. Quando ele chega para essa mulher, ele diz assim, olha, eu só tenho um pouquinho de farinha, de azeite, eu vou fazer um bolo para mim e meu filho, e a gente vai morrer, porque não tem mais nada. Olha o que ele diz para ela. Faz um bolo para mim. Não, tem uma palavra aí no meio. Faz primeiro um bolo para mim, diz primeiro. O que é isso, pastor? Honra. Ele está dizendo, faça algo com honra para mim. Faça um bolo. Porque se a gente olhar com esse olhar ocidental, a gente vai dizer, pô, que cara mau, que cara egoísta. A mulher tem um pouco de farinha. Ele está dizendo, essa semente tem que ser de honra. Eu vou dizer uma coisa para você. Durante essa crise, eu tenho comido carne e pão todos os dias. E Deus me mandou para cá porque você vai me sustentar. Então me honra, porque o Deus que me sustenta, certamente vai sustentar você. Se você me honrar, não vai faltar nada para você. A garantia dele era essa honra para a vida dele. Por quê, pastor? Ele representava o próprio Deus. Honrar ele significava uma colheita certa, porque ela estaria honrando o próprio Deus. Olha o que Paulo escreve aos Filipenses 4:8. Paulo diz assim, mas bastante tenho recebido. Em que tempo está esse verbo? Primeira pessoa. Eu tenho recebido. Quem recebeu? Diga Paulo. E tenho abundância. Quem tem abundância? Paulo. Cheio estou. Quem está cheio? Paulo. Depois que recebi de Epafrodito, olha que nome interessante. O que da vossa parte me foi enviado. Foi enviado para quem? Quem recebeu? Quem tinha bastante? Paulo. Agora, olha como é que ele termina o versículo. Ele diz, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. A oferta foi para mim, mas o sacrifício quem recebeu foi Deus. Devemos honrar certas pessoas, porque ao honrá-las, estaremos honrando o próprio Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe tua casa, que você seja bênção.